Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, começando aí mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai trazer o BR Responde, é isso mesmo, o BR Responde 102, é isso mesmo. A gente vai trazer o vídeo aqui, aonde o pessoal deixa algumas dúvidas para a gente aqui no canal e a gente traz para poder responder e sanar essas dúvidas. Às vezes, é claro, a dúvida também pode ser sua, né? Então acompanhe esse vídeo aí até o final. Lembrando a todos, pessoal, olha uma das perguntas que a gente vai ter aqui, ó, presta atenção. Trabalho há quase 12 anos, mas nunca incorporei. O que está acontecendo comigo? Ou então uma dessas perguntas aqui, ó, quantos Exus ou quantas pombogiras um médium pode trabalhar? Então, acompanhe esse vídeo até o final. E é bem simples, pessoal. Para você participar desse conteúdo, basta você deixar nos comentários deste vídeo, hashtag Umbanda, e na frente deixa a sua dúvida. É isso aí. E depois a gente vai analisar a sua pergunta e trazer aqui para o canal para tentar responder. E é de extrema importância você ser inscrito do canal. É isso aí, pessoal. Você precisa ser inscrito do canal. Lembrando que estamos chegando a 600 mil inscritos. E a sua inscrição é muito importante aqui para nós, certo? Então, é claro, se inscreve, deixa sua curtida. Se tiver alguma dúvida, basta colocar a hashtag Umbanda e deixar a dúvida na frente. E bora lá para esse vídeo. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar o conteúdo e a primeira pergunta que a gente tem é do Lucas Domolu, né? O Lucas Domolu também está sempre participando do canal. Ele faz a seguinte pergunta, hashtag Umbanda. Olá, pai. Ontem à noite não consegui conectar. Tenho uma dúvida. Meu pai de santo tocando búzios, ou seja, o pai de santo dele jogando búzios, deu para ele o tranca-rua das almas, mas todos os outros pais, né, patrões no caso, ou pessoas com clara evidência, dizem que é um Exu caveira, né? E eu não sei no que acreditar. Você poderia me explicar? Olha para você ver. No caso, o pai de santo dele falou que ele trabalha com o tranca-rua das almas, falou que o tranca-rua das almas acompanha ele, mas todo mundo fala que é o Exu caveira. E agora ele não sabe em quem mais acreditar. Bem simples, Lucas Domolu. O que é importante para o médium quando ele vai entrar para uma casa de Umbanda, para um terreiro de Umbanda, de Candomblé, que seja? A importância, o primordial disso é a confiança que você tem no seu pai de santo. Ou seja, se o seu pai de santo te falar algo, as outras pessoas que disserem ao contrário estão totalmente erradas, porque você precisa confiar no seu pai de santo. Então é bem simples. Se o seu pai de santo disse que você trabalha com o seu tranca-rua das almas, né, é porque provavelmente o seu pai de santo viu isso, tá ok? E ele te entende, ele te compreende, né? Ele entende a sua força energética, a sua coroa, as suas entidades, os seus orixás. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é confiar no seu pai de santo. Se caso você não confia em seu pai de santo, né, do seu terreiro, então aquele ambiente, aquele terreiro não é um lugar ideal para você, tá ok, Lucas? Mas é bem simples. Outras pessoas podem ver mil e uma coisas, pode falar várias outras coisas diferentes do seu pai de santo, mas você deve entender que a confiança e você deve acreditar primeiramente no seu pai de santo. É como eu falo nos vídeos aqui do canal, pessoal. Se eu explicar algo diferente que o seu pai de santo falou, vamos dar um exemplo aqui que você busca entender como é o seu Exu Caveira. Eu falo uma coisa e o seu pai de santo fala outra, diferente, você não deve acreditar em mim e nem em qualquer pessoa aqui do canal, ou seja, nem qualquer pessoa da internet. Você tem que confiar no seu pai de santo. A primeira coisa é essa, tá ok, Lucas? Espero ter esclarecido aí a sua dúvida. Agora, uma próxima pergunta, no caso aqui, é da Victoria Alves. Olha para você ver que pergunta interessante. Hashtag Umbanda. Olá. Gostaria de tirar uma dúvida que tenho sobre qual é
a diferença entre os Exus e Pombogiras da Umbanda e Quimbanda. Na verdade, não existe diferença nenhuma, tá bom, Victoria Alves? Não existe diferença nenhuma. Entre as entidades, não existe diferença, tá ok? Deixando bem claro. Entidades não há uma diferença, porque a mesma entidade que vai lá para a Quimbanda, vem na Umbanda também. E também para a doutrina do Candomblé, que trabalha com o Exu Catiço, também é a mesma coisa, né? São as mesmas entidades. O que muda, ou Victoria, é a doutrina e a forma de trabalho, tá ok? Ou seja, a forma que as pessoas levam a religião. Então, o que vai mudar, primeiramente, é isso. Necessariamente, as entidades em si não mudam. Algumas pessoas agregam, porque na Quimbanda, o Exu ele é mais rústico? Porque na Quimbanda, o Exu ele é mais ruim, mais bravo, mais firme? Vamos dar um exemplo assim. Na verdade, isso não existe, pessoal. Exu na Quimbanda, ele não é mais mal. Exu na Quimbanda não é essa questão que o pessoal fala que faz maldade, essa coisa do tipo. Na verdade, isso não tem nada a ver. Por quê? Porque a Quimbanda, como eu falei para vocês, ela foi uma base, né, incluída dentro da Umbanda, porque a Quimbanda, os primórdios dela foi o trabalho com Exu e Pombogira, né? Isso foi os primórdios da Quimbanda, foi, né, o trabalho com entidades da rua, né? Então, não existe uma diferença entre as entidades, porque hoje em dia, se a Umbanda trabalha com Exu e Pombogira, e o Candomblé também trabalha com Exu e Pombogira, isso quer dizer também que essa Umbanda e esse Candomblé também, de alguma forma, pratica a Quimbanda, tá ok? Então, não existe a diferença das entidades de uma religião para outra. A diferença que existe é a doutrina, é o culto. Necessariamente as entidades são as mesmas, tá ok? Espero que você tenha entendido, Victoria. Próxima pergunta, magia da lua, hashtag Umbanda. Gostaria de saber se é no jogo de búzios que sai quais são nossos Exus e Pombogiras, ou sai nas cartas também. Primeiro, isso é bem interessante a magia da lua ter perguntado, porque muitas pessoas se perguntam e me perguntam sobre essa questão. Quero até mostrar uma coisa aqui para vocês, pessoal, ó, só para vocês entenderem, tá ok? Para deixar bem explicado aqui, ó, o que acontece, pessoal? Eu tenho um tarô aqui, que é o tarô dos guardiões. Nesse tarô aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. Nesse tarô, pessoal, a gente tem Exu e Pombogira, tá ok? A gente tem aqui, ó, né, Exu Tranca-Ruas, Pombogira Menina, temos aqui Exu Morcego, temos seu Exu Capa Preta, entre várias outras entidades que a gente tem nesse tarô. E esse tarô eu utilizo também para consulta. O que acontece, pessoal? Nesse tarô aqui, se eu não me engano, a gente tem 24, né? É isso mesmo, eu acho que a gente tem 24 guardiões e guardiãs. Você acha que se resume, né, a linhagem de Exu e Pombogira somente em 24 entidades? É claro que não, né? Porque a falange de Exu e Pombogira é mais extensa. Então, uma entidade, ela pode, às vezes, energizar um trabalho, uma tiragem de carta. Ela pode energizar, mas ela não irá se apresentar. Ou seja, você não consegue, né, descobrir qual é o seu Exu, qual é o seu orixá, qual é a sua pombogira através do jogo de cartas, tá ok? Isso não existe. Jogo de cartas, né, é para adivinhação, é para suposições, né, e coisas que podem às vezes, ou seja, são suposições premonitórias, tá ok? São sensações utilizadas pelos médios e o tarô, ele serve para materializar a sua intenção e a sua resposta, tá certo? Já o jogo de búzios é aquela conversa direta com o orixá. É isso mesmo, o jogo de búzios é aquela conversa com o orixá. Então, quando a gente fala da conversa direta com o orixá, é a mesma coisa da gente perguntar qual orixá que está na sua coroa, né? A gente conversa com o orixá que está presente em você no jogo de búzios, só dando um exemplo. Então, no tarô, a gente não vê quais são as nossas entidades, nem quais são os nossos orixás, tá certo? A gente pode ver uma energia ou outra, mas a gente não consegue ver, tá certo? Então, isso é só no jogo de búzios. Quando
alguém falar para vocês, pessoal, foi uma questão até boa, Magia da Lua ter perguntado isso, para alertar vocês. Chega um tarólogo e fala que vai jogar cartas e descobrir qual é a sua entidade, qual é o seu orixá, saiba que é mentira, tá ok? Não se vê entidade, não se vê orixá no jogo das cartas. Mesmo sendo um tarô que contenha Exu e Pombogira, ou mesmo sendo um tarô que contenha os orixás, certo? Explicado aí, Magia da Lua. A outra pergunta, no caso que são duas perguntas também, que é Alice Roberta Vargas Ribeiro, ela pergunta, #Umbanda, responde, como fico sabendo meus guias? E a outra pergunta, no caso, é da Rosângela, que faz a mesma pergunta praticamente. Ó, boa noite, Patrick. Como faço para descobrir o nome da minha chefe de coroa? Disseram para mim que era uma mulher chamada Minha Princesa, Minha Rainha. Eu sou novata na Umbanda, já sei o nome dos meus caboclos de direita e de esquerda, mas a minha chefe de coroa ainda eu não sei, no caso, né, que é a sua orixá. Então as duas perguntas são semelhantes, né, tanto da Rosângela quanto da Alice. Primeira coisa, se você quer saber o nome das suas entidades, qual é a melhor forma? Eu vou falar para vocês a melhor forma, ok? A forma mais correta. Você entrar para dentro da Umbanda, né? Começar o seu processo de desenvolvimento através da mediunidade de incorporação, certo? Esperar com que as suas entidades se manifestem e depois esperarem que elas digam o nome delas. Essa é a forma mais correta, tá certo? Hoje em dia, muitas pessoas procuram o jogo de búzios, tá certo? Para buscar saber qual é o nome dos seus orixás e qual é o nome das suas entidades, certo? E outra forma também, que é muito similar, principalmente dentro da Umbanda, para você descobrir quais são os seus orixás, é através do seu pai de santo ou através de uma consulta com a entidade chefe do terreiro, que seja a entidade que trabalha com o pai de santo da casa, tá ok? Então essas são as formas que as pessoas utilizam hoje em dia. E mais uma vez lembrando que jogo de cartas você não descobre quem é as suas entidades, nem quem são os orixás, tá certo? Mas espero que vocês tenham entendido como é que você descobre quais são os seus guias e quais são os seus orixás, tá certo? Consulta com a entidade e com o pai de santo. Se quiser descobrir quais são os seus guias, melhor forma é o desenvolvimento e depois através do jogo de búzios, ok? Agora vamos lá. Espero que vocês tenham entendido essa questão, essa pergunta. A próxima pergunta é da Andréia Galvão. Gente, a pergunta dela parece ser meio boba, mas é bem interessante. A pergunta dela é, #Umbanda, como estudar sobre a Umbanda? Tem que ler livros ou pesquisar no Google? Vamos lá. Parece ser interessante, parece ser bobo que eu vou falar, mas não é, pessoal. Pesquisar sobre a Umbanda, entendimento, entender base da Umbanda, sim, você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar no YouTube, no Google, na internet, pode ler livros. Por quê? Porque você vai adquirir sabedoria. Isso é fato, né? Então, ó, faz uma maratona aqui nos vídeos do canal, que você vai conhecer um pouquinho também sobre a Umbanda. Então, é claro que a pesquisa é muito importante. Agora, o que você tem que entender, né? Se você vai pesquisar, seja no YouTube, seja no Google, seja lendo um livro, enfim, busque o quê? A base, a fonte, tá ok? Busque a fonte, veja se aquela pessoa que está ensinando é uma pessoa séria, se a pessoa entende do que ela está falando, tá ok? Para que você não caia aí em charlatões, pessoas mentirosas, pessoas que querem implantar ideias contraditórias. Então, busque primeiro o quê? A fonte. Busque entender a pessoa que está passando a informação, tá bom? Agora, o que as pessoas têm que entender, pessoal? Isso é uma questão de pesquisa, você adquirir sabedoria. Mas a forma principal, primordial, é o pisar dentro do terreiro. Vocês não devem esquecer disso. Não existe aprendizado maior do que você estar dentro do terreiro, né? Então, o que eu aconselho? Sim, pesquise. Pesquise no Google, pesquise na internet, leia livros, isso é de extrema importância, mas nunca deixe de frequentar o terreiro, de passar por uma consulta, de conversar com as entidades, de conversar pessoalmente com o Pai de Santo, porque desta forma, além de você ganhar sabedoria, você vai ter prática,
tá ok? Porque não tem como, vamos dar um exemplo, não tem como uma pessoa hoje em dia se tornar um pai de santo, um sacerdote, ou também não tem nem como uma pessoa incorporar, certo? Somente lendo livros ou somente pesquisando no Google, tá certo? Isso, é claro, é sabedoria, é muito mais do que válido, mas isso nunca vai substituir o estar dentro do terreiro, certo? Agora, próxima pergunta é da Janaína Diel. Ela pergunta, hashtag Umbanda, um filho de sangue pode ser um filho de santo? Gratidão por esse canal que nos traz todos os dias mais conhecimentos. Obrigado, Janaína, muito obrigado. Então, gente, eu vou dar o exemplo de mim, certo? O exemplo que eu tenho é o quê? Meu filho, né, meu filho mais velho, ele é Ogã, né? Ou seja, Ogã, para quem não sabe, é o famoso tabaqueiro, ele toca tabaco. E no caso, ele é um filho de santo, tá ok? E sim, um filho de sangue pode ser um filho de santo, tá certo? Antigamente não era possível, ou seja, não era costume os pais de santo aceitarem os seus filhos como filho de santo, né? Porque eles falam de uma questão sanguínea, é uma questão mais agregada ao povo antigo, mas pode sim, sem problema nenhum. Lembrando que deve-se existir, pelo sacerdote, a separação. Qual a separação? Que quando se trata de uma questão sanguínea, é sanguínea, quando se trata de uma questão de filho de santo, é filho de santo. Todos devem ser tratados da mesma forma, tá ok? Então tem que ter essa separação, no caso do pai de santo. Mas sem problema, viu, Janaína? Um filho de sangue pode ser sim um filho de santo, certo? Próxima pergunta, no caso aqui é do Victor Gabriel. Pergunta dele interessante, ó. Me falaram que eu era raro médio. Pelos caboclos e exus, minha estrutura de mediunidade é boa. O senhor já ouviu falar? Ó, eu já ouvi falar muitos ditados das entidades, dos caboclos, dos pretos velhos, dos exus, né? Quando eles falam que você tem uma mediunidade rara, né? Isso quer dizer que você é um médium bom, né? Que você tem uma mediunidade boa, né? Então, creio, Victor, que seja algo natural, né? Porque toda mediunidade, ela é rara, né? Porque ela é própria, ela é única, né? A mediunidade que eu carrego, por mais que, vamos dar um exemplo, eu sou médio sensitivo. Vamos dar isso, não, médio de incorporação, para ficar mais fácil. Eu sou médio de incorporação e você também é médio de incorporação. Só que a minha mediunidade de incorporação, ela nunca vai ser igual à sua. Então, toda mediunidade, ela é única, ela é individual de cada pessoa, né? Por mais que seja a mesma, ela tem ali, né, as suas particularidades. Quando fala que você é raro médico, que você tem uma mediunidade rara, é porque todos nós médios somos raros. Toda mediunidade é uma raridade, vamos dar um exemplo assim. Então, é algo comum. Isso quer dizer que a sua mediunidade é boa. Já ouvi falar assim, né? E já ouvi falar muito, no caso. Tá bom, Victor? Mas isso é bom, né? Isso quer dizer que as próprias entidades olharam para você e disseram, ó, vem trabalhar que você tem uma mediunidade excelente. Próxima, olha que pergunta interessante, pessoal. Por isso que eu falo, quer participar? Comenta no vídeo, hashtag Umbanda e deixa sua dúvida. Lembrando que você tem que ser inscrito do canal, viu, gente? Você tem que se inscrever, então se inscreve. Quem faz a pergunta é o Willini, acho que é o Willini, né? Ele pergunta, por que algumas imagens de pombogiras estão com seios expostos? Você já viu algumas imagens de pombogira, pessoal, que fica, é claro, com os seios de fora? Eu acho que é muito comum ver, né? Eu vou ver se eu coloco alguma aqui para vocês verem que realmente o que o Willini fala realmente existe. Várias imagens hoje em dia de pombogira têm os seios de fora. E por que isso ocorre? Vamos dar um exemplo aqui. As entidades, quando em vida, ou seja, as pombogiras, quando tinha vida, elas andavam de seio de fora? Não. Gente, isso aí é uma questão simbólica, por incrível que pareça, é uma questão simbólica. Por quê? Quando, vamos dar um exemplo, a gente vê fotos sensuais, fotos de pessoas nuas, isso nos transmite o quê? Sexualidade e sensualidade, certo? E isso mesmo, gente, isso é o que transmite. Você vê ali um ensaio fotográfico,
um ensaio sensual, enfim, coisas do tipo, né, que mostra ali sexualidade e sensualidade. E quando eles começaram a fazer essas imagens de pombogira, né, eles poderiam muito bem fazer com vestes, né, com roupas, só que eles colocaram, né, as pombogiras com os seios de fora para mostrar essa sensualidade, para mostrar essa sexualidade. É como se mostrasse ali para as pessoas que a pombogira, ela é a dona da sensualidade, ela é a dona da sexualidade. Lembrando que isso, pessoal, essa questão de imagens com seio de fora, isso é uma doutrina, um costume antigo, tá ok? Exemplo, antigamente, né, as mulheres que precisavam, às vezes, arrumar esposo, marido, melhorar o relacionamento, né, coisas relacionadas à parte amorosa, à parte sexual, à parte da sensualidade, muitas mulheres e homens pediam somente a pombogira, tá ok? Por ela ter essa ligação com essa questão da sexualidade. Hoje em dia, pessoal, essa doutrina, ela já está mudando, apesar que ainda existe, mas ela já está mudando. Hoje em dia, muitas imagens já estão vindo já com vestes. Por quê? Porque as pessoas já entendem que a pombogira tem essa ligação com a questão da sexualidade, que a pombogira é ligada nessa questão da sexualidade, da sensualidade, da atração, tá ok? Então, isso já está mudando porque as pessoas, os médios, já entendem e não precisa da gente ver isso na imagem, porque a gente já sabe disso, certo? Mas espero ter respondido aí a sua pergunta, que eu achei muito interessante, viu, Irine? E, se possível, a gente vai até trazer um vídeo específico falando sobre essa questão de imagens, né? Valeu pela pergunta, obrigado, hein? Próxima pergunta, Karen R46, ela faz algumas perguntas interessantes, né? É onde que eu trouxe aqui também, porque às vezes a dúvida dela pode também ser a sua dúvida. Primeira pergunta é, hashtag, sinto muita atração pela Maria Navalha. Não só gostar, me identifico. Nossas vidas são muito parecidas. E Exu ainda não me identifiquei. O que pode ser? Pode ser normal, pode ser muito comum. É muito normal, pode ser comum não, é comum. A gente se identifica com as entidades. E não é com todas as entidades que a gente se identifica. A gente pode se identificar com uma pombogira e não se identificar com o Exu, seja você homem ou mulher. Eu posso me identificar com um caboclo e não me identificar com um Exu. Eu posso me identificar com tal outra entidade e não me identificar com outra. Isso é muito comum. Por que que isso é muito comum? Primeiro, vivência, energia, isso é fato, né? As duas coisas são essa. Vivência, como a própria Karen falou, identifica até propriamente a vivência, que são as vidas, como isso ocorre e também está ligado na questão da própria energia, que possa ser o quê? Similar. Então, é totalmente comum você se identificar com certas entidades e outras não, tá ok? Isso é totalmente comum, não há nada ali de extraordinário, não há nada de diferente. E uma coisa eu posso até dizer, não é porque você se identifica com determinadas entidades e outras não, que você vai carregar aquela entidade, certo? Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Eu me identifico muito com o Exu Sete Catacumbas, certo? Só que eu não trabalho com o Exu Sete Catacumbas. Não é um Exu de trabalho que eu carrego, né? Eu trabalho com o seu Sete Chaves, com o seu Capa Preta, mas não trabalho com o seu Sete Catacumbas. Mas eu me identifico muito com ele, né? Por quê? Vivência, energia, né? Até mesmo a sua própria história de vida. Então é totalmente comum, certo? Próxima pergunta, também da Karen, ela pergunta: fizeram um trabalho de amarração muito forte para mim. Como disse que eu era evangélica, mas me afastei, achei conforto na Umbanda. Eu não sei se é o melhor pedir ajuda em um terreiro ou em uma igreja. O que o senhor acha? Boa pergunta. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O canal é sobre espiritualidade. A gente foca na Umbanda, mas a gente fala sobre espiritualidade. No caso da Karen aqui, o que eu posso falar? Vá naquele ambiente, naquele local que você se sinta bem e que possa te ajudar. Pronto. Ah, Patrick, mas é um trabalho. Eu vou numa igreja? Sim. Se você tem fé e acredita, a igreja vai poder te ajudar. Não, eu tenho fé e acredito no terreiro. Então vai no terreiro. Não, eu tenho fé e acredito no budismo.
Será que lá eles vão desmanchar a amarração? Se você tem fé e acredita, vá no budismo. O canal preza isso. O canal ele não obriga você a ser um bandista. Eu não falo aqui, seja um bandista. Eu não falo, vá no terreiro, você tem a obrigação de ir no terreiro. Não, o que a Umbanda prega, pessoal? Primeira coisa é o livre-arbítrio. Segunda coisa é a prática do bem. Terceira coisa, evolução espiritual. Certo? Então, o que acontece? Se você está em um ambiente, uma religião que está promovendo a sua evolução espiritual, ali você está fazendo a prática do bem e você se sente bem em determinada religião que seja, aquele é o local ideal para você. Mas, Patrick, evangélico, eu vou criticar a Umbanda, eu vou criticar o Candomblé. Peraí, pessoal, não é porque você é evangélico que você precisa criticar a Umbanda, né? Cadê a prática do bem? Né? A prática do bem, a gente entende que existe o quê? O famoso livre-arbítrio. E a gente tem que respeitar um do outro. Então, independente do lugar, se você tem fé e acredita, você vai naquele ambiente, certo? Então, tá aí. Espero que você tenha entendido, Karen. A outra pergunta dela também é interessante. Quero muito desenvolver. Não conheço minhas entidades, mas toda vez que escuto o meu ponto, no caso, o ponto de uma entidade, sinto ela presente. Como eu sei que vou conseguir incorporar? Bem simples. Vá no terreiro de Umbanda, conversa com o Pai de Santo, começa o seu desenvolvimento. Pronto. É dessa forma. Algumas pessoas ficam se perguntando, Patrick, eu vou incorporar? Patrick, como eu sei que eu vou incorporar? Duas coisas. Hoje em dia, muitas pessoas procuram o jogo de búzios, tá ok? Porque o jogo de búzios, gente, ele é a conversa, como eu falei para vocês, ele é a conversa com o orixá, é a conversa com as divindades. Então, o jogo de búzios, ele é mais certeiro na resposta. Mas, qual é a forma ideal? Vou conseguir incorporar ou não? Vá no terreiro. Forma primordial, você vai no terreiro, começa o seu desenvolvimento. Começa ali, entra na gira e começa o desenvolvimento de incorporação. Ali você vai saber se você vai incorporar ou não, certo? Bem simples. E a próxima pergunta dela também é, Patrick, eu queria muito ir a uma casa de axé, mas aqui onde eu moro não tem. Os lugares são longe, eu faço minhas firmezas, escuto meus pontos, acendo minhas velas, tudo em casa. Tá valendo? Tá valendo. O que importa é a fé e a intenção. Tenho duas guias, uma de Maria Navalha e outra de Exu. Eu mesmo as cruzei, como o Senhor nos ensinou em teus vídeos. Realmente, pessoal, tem vídeo aqui, muito vídeo de ensinamento. Então, acompanhe. Tem diferença de cruzar em casa e no terreiro? Toda a diferença, viu, Caio? E para quem aí às vezes tem essa dúvida, cruzar uma guia em casa e cruzar no terreiro, ou fazer determinada firmeza em casa e fazer no terreiro, tem diferença? Toda a diferença. Por que tem diferença? O terreiro é um lugar energético que foi praticamente criado para isso, né? E outra coisa de extrema importância é, quando você leva uma guia no terreiro, né, essa guia ela pode ser cruzada por uma entidade que vai passar para essa guia, para esse colar, para esse material, a energia dela também. Então, é claro que tem uma diferença enorme por ser uma questão energética. É claro, mas se você não tiver condições de ir no terreiro para cruzar a guia, para cruzar uma imagem, para descarregar determinada coisa, você pode sim fazer na sua casa. Agora, se você tem condições de levar a sua guia em um terreiro, pedir para uma entidade descarregar, cruzar para você, faça isso. Agora, se você não tem condições, dê uma olhada no canal e aprenda a fazer você mesmo, certo? Espero que vocês tenham entendido. Próxima pergunta agora, no caso, é da Ivane Soares. Ela pergunta, #Umbanda, Patrick, eu não tenho medo de entrar em cemitério. Só queria saber como entrar e sair sem levar nenhuma carga negativa. Primeira coisa, para que isso não ocorra, para que não ocorra de você levar carga negativa. Respeito. Entre com respeito e saia com respeito, tá ok? Bem simples. A primeira coisa é, se você fez isso, você não vai estar levando nada de negativo para a sua casa, certo? Nada, 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 nada. Pode ter certeza. Se você entrar com respeito e sair com respeito, nada vai estar acontecendo, tá ok? E é claro, né, quando você estiver dentro do cemitério, respeite o ambiente onde você está.
né? Porque ali tem corpos, tem pessoas que já faleceram, tem espíritos, né? Tem guardiões, tem entidades. Então, respeita o ambiente onde você estiver. Então, se você tiver o respeito com isso tudo, ao entrar, ao sair, então tá tudo tranquilo, tá certo? Agora, existe várias e várias coisas que você pode fazer, Ivan? Existe várias e várias coisas, mas o primordial é o respeito. Exemplo, ao sair, ao entrar, pede licença para entrar. Ao sair, agradeça pela visita, né? Pronto, fez isso, ótimo. Como eu peço licença? Licença, meus guardiões, licença, meus orixás, pode fazer dessa forma. Licença, meus guardiões, licença, meus orixás, estou entrando na sua casa. Ao sair, muito obrigado, fiz essa visita, gostei, estou indo embora, me despeço. Vai embora. Bem simples. Também tem amuletos que você pode fazer ao entrar no cemitério, até mesmo utilizar o Contregum. Também pode, ou seja, existem várias formas de você fazer isso. Mas como eu disse, o primordial é entre com respeito, fique lá dentro com respeito e saia com respeito, já é o suficiente. Certo, Ivan? Espero ter respondido aí. E agora, próxima pergunta é do Adonias Silva, #Umbanda. Olha que pergunta interessante. Trabalho há quase 12 anos, mas nunca incorporei. Tem algum problema comigo? Pessoal, não foi a primeira pessoa que me pergunta uma questão dessa, certo? Outras pessoas já me perguntaram. Eu também já tive um filho de santo que estava na gira, girava na gira, girava e não incorporava. Começava o seu desenvolvimento mediúnico, seu trabalho ali de incorporação, seu desenvolvimento de incorporação, mas nunca incorporava, certo? E dentro da Umbanda a gente tem muito isso. Se a gente quiser saber, né, dentro da Umbanda a gente trabalha muito assim. Será que ele incorpora, né? Se a gente não conseguir sentir ou ver de alguma forma, ou nenhuma entidade falar, enfim, o que você faz? Vai para a incorporação, que é o desenvolvimento, é o início ali. Esse início a gente fala de gira, onde o médio gira até que a entidade possa se acoplar, né, nos seus chakras, ou seja, possa vir incorporar. Então, o que acontece? O médio está ali girando, o médio está ali desenvolvendo, e nunca acontece uma incorporação, ainda mais no caso do seu caso, Donias, que já faz 12 anos. Isso quer dizer que não é que tem algum problema com você. Isso quer dizer que você não é médio de incorporação. Bem simples. Ou seja, você não incorpora. Você tem, sim, suas entidades que te acompanham. Você tem os seus orixás, como todo mundo. Só que a única diferença é que você não vai incorporar, certo? E devemos entender isso, certo, pessoal? Porque existe, sim, algumas pessoas que não incorporam. Isso é comum, tá bom? Dentro da Umbanda, existem outras funções também, tá bom? Um exemplo que a gente pode dar é que no Candomblé, o Ogã e a Eked não incorporam. Ele tem seus orixás, tem as suas entidades, mas não incorporam, certo? Então, não é que há um problema com você, Adonias. O problema, a questão, não falo que é um problema, a questão é que você não é médio incorporante, tá certo? E isso já fica a dica para vocês, viu, pessoal? Se você está na gira, né, você está nesse desenvolvimento, já está ali, entrou para a gira e tudo, e já está esse tempo todo, já está muito tempo e não sente nenhuma vibração das entidades, isso quer dizer que você não é médio de incorporação. Agora também devemos entender uma questão bem interessante. Entrou para a gira, não sentiu, passou um tempo, parou, depois voltou de novo, parou, voltou, parou, voltou, é claro que você não vai sentir, certo? Então, você pode sim ser médio de incorporação, só que essa questão de entra e sai, é claro que atrapalha no seu desenvolvimento. Outra coisa também importante é, eu estou no terreiro, eu sou médio dentro do terreiro, só que eu nunca entrei para a gira. Então, você também não vai incorporar. Isso não quer dizer que você não seja médio de incorporação. A questão é que você nem iniciou o seu desenvolvimento de incorporação, ou seja, a sua gira, você não iniciou. Então, vamos dar um exemplo. Tem alguns casos, sim, alguns terreiros, que vá aquelas pessoas, né, que são os médios, que eles ficam como cambones e passam e ficam nesse processo por muito tempo, até decidirem entrar para a gira. Ou seja, eu conheci uma senhora, né,
ela ficou mais de 10 anos só ali, vestindo branco, fazendo parte da corrente, mas ela não quis entrar para o desenvolvimento. Ela não quis entrar para a gira, ou seja, ela optou por não incorporar. Então, ela não iniciou o processo dela de incorporação. Não tem nada de errado. Isso também é da escolha da pessoa, tá certo? E agora a próxima, espero ter respondido, viu, Danias? A próxima pergunta agora também muito interessante, mais do que interessante, né, gente? Olha aqui, é a pergunta da Sara Oliveira. Hashtag Umbanda. Quantos ou quantas pombagiras e exus uma pessoa pode ter na coroa, mesmo sem ser médio de Umbanda, Axé Laroye, Mojubá? Olha que pergunta interessante. Quantas entidades a gente pode ter na coroa? Quantos exus e quantas pombogiras? Não existe uma conta específica. É isso mesmo, não existe uma conta específica. Tá certo, Sara? E para quem tem essa dúvida, não existe uma quantidade específica. Eu não posso falar para vocês que é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 10, é 20, é 40, ou é 1, ou é 2. Não tem como. Não existe a quantidade específica, não existe. Certo? Seja você médio de Umbanda ou não. A base é a base, né? A base é o quê? Tem um exu, um guardião, e tem uma pombogira. Um exu e uma pombogira. Essa é a base. Pode ter mais exu? Pode ter mais pombogira? Pode. É claro que pode. Pode ter 2 exu, pode ter 3 pombogira, pode ter 4 na sua coroa, mesmo sendo médio de Umbanda ou não, tá certo? Mas a base é essa. Um guardião e uma guardiã. Um exu e uma pombogira. Todos nós temos, certo? Só que você disse, ter na coroa, trabalho é diferente. Trabalho é o quê? Incorporação. Ter na coroa significa que eles estão ali, junto com você, te protegendo, caminhando junto com você. Então você pode sim, às vezes ter 10 exus, 15 pombogiras que te acompanham, pode, sem problema. Não existe uma conta ali específica, né? Mas o trabalho vai existir, a incorporação vai existir. Mais uma vez falando, a incorporação, no mínimo, é uma entidade, o exu e uma pombogira. Agora vamos dar só um exemplo para vocês. Já pensou aquele médium, né, que tem 10 exus e 10 pombogiras que acompanham ele, que faz parte da coroa ali, tá? Junto com ele, no espiritual, ajudando, guiando cada entidade, cada exu e cada pombogira num campo de sua vida. Imagine esse médium incorporar 10 exus ou 20 exus, ou 10 pombogiras e 20 ou 20 pombogiras. Aí já passa do limite. Não significa o quê? Ou seja, você pode ter 30 exus que fazem parte, que te acompanham, mas incorporar, você vai incorporar 1 ou 2, certo? Não vai ter a necessidade de incorporar todas essas entidades, porque você não vai incorporar todas essas entidades. Porque não tem necessidade, porque elas vão trabalhar em outros campos. Elas não vão trabalhar na incorporação, elas vão trabalhar na espiritualidade, elas vão trabalhar no espiritual, certo? Mas, ô Sara, e para quem tinha essa dúvida, espero que vocês tenham entendido. Olha para você ver, gente, que dúvida, hein? E espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Pessoal, mas é isso. Daí a gente acaba encerrando aí esse vídeo, né? Finalizamos aí as perguntas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse conteúdo. Mais uma vez, vou falar para vocês, quer participar, basta você deixar hashtag Umbanda e a sua dúvida na frente. E a gente traz aqui para tentar responder para você e para as pessoas que às vezes têm a mesma dúvida. Olha para você ver como é que é importante isso, né? Ah, outra coisa, pessoal, deixa ali a sua dúvida, mas você precisa ser inscrito do canal. E não perca tempo, pessoal. Se inscreve no canal, ok? Se inscreve, compartilha se você já é inscrito, ativa as notificações, que é de extrema importância, certo? E se gostou do conteúdo, deixa aquela curtida que é para valorizar o canal, dá um apoio aqui pra gente, que a gente precisa de um apoio também, né? Então apoie o canal curtindo, certo? Pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado, espero que todos tenham entendido. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.